Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo aí focado, determinado e animado para conhecer a Constituição do Estado do Piauí. Nós vamos lá conhecer regras sobre a administração pública e segurança pública. Tem algumas regrinhas aqui que são específicas da Constituição do Estado. Algumas regras são idênticas à Constituição Federal. Mas quando se trata de administração pública e segurança pública, tem algo diferente, tem algo específico aqui da Constituição do Piauí que você precisa conhecer. O artigo 39, por exemplo, é idêntico ao artigo 37 da Constituição Federal, sem muita dificuldade. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios. A única diferença é que no artigo 37 ele inclui a União. Já a Constituição ele fala do Estado e do município, porque a Constituição é regional, é aplicada apenas no Estado do Piauí, diferente da Constituição Federal, que é aplicada no âmbito nacional, no âmbito da União. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e eficiência. Artigo 40, também sem muita dificuldade, as licitações para obras, serviços, compra e alienação de bens, promovida pela administração direta e indireta ou fundacional do Estado e do município, observarão sob pena de nulidade os princípios de publicidade e probidade administrativa e as normas gerais e específicas fixadas em lei que regem os contratos com a administração pública. Agora, o parágrafo 1º, atençãozinha a ele, uma regra específica da Constituição do Piauí e que teve uma alteração recente através da emenda constitucional. Aqui no finalzinho dele. Então, vamos fazer a leitura dele aqui. Os avisos de licitação, os relatórios de gestão fiscal, os relatórios resumidos de execução orçamentária, a lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, demais documentos de publicação obrigatória previstos na lei 8.666, na lei número 100 de responsabilidade da administração pública estadual e municipal, acompanhados de seus respectivos anexos, serão publicados na imprensa escrita em diário oficial do Estado ou do próprio município, na forma prevista no artigo 28, com exemplar das edições diárias sequencialmente numeradas, por medida de segurança, enviados ao Arquivo Público do Piauí imediatamente após a sessão, para fim de guarda e arquivamento. Então, vamos aqui analisar o mapa mental. Os avisos de licitações, relatório de gestão fiscal, relatório de execução orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual serão publicados na imprensa escrita em diário oficial do Estado ou do município, com exemplar das edições diárias sequencialmente numeradas. Após a circulação, devem ser enviados ao arquivo público imediatamente. Cuidado, o prazo anterior era após 10 dias. Isso aí foi revogado, foi alterado. Então, qual é o prazo agora? Imediatamente. Eu vou enviar o arquivo público imediatamente após a circulação, para fins de guarda e arquivamento. Cuidado com isso daí. Beleza, então tem um arquivo lá no arquivo público. Um documento, arquivo no arquivo público, né? Ficou um pouco. Tem um documento lá no arquivo público. E você precisa de uma certidão que está lá. Aí você vai pedir essa certidão. Olha, eu estou aqui num processo administrativo e como meio de prova eu preciso de uma certidão que está aí dentro. Aí beleza, a pessoa vem, aí cobra uma taxa de expediente. Você quer isso? É do Estado, é público, eu vou pagar uma coisa que é pública? E aí, pode ou não pode? O parágrafo 2º vai informar para a gente. Mediante requisição da autoridade competente ou sempre que formalmente solicitada por parte interessada, para fim de instrução de processo administrativo ou judicial, comprovação de direitos ou apuração de responsabilidade, o arquivo público fornecerá ação de inteiro teor da publicação dos documentos acima mencionados ou de qualquer outro sob sua guarda. Olha aqui. Podendo para efetuar a cobrança de taxas de expediente a serem regulamentados em ato do poder
executivo estadual. Então, vamos aqui para o mapa mental. Mediante aquisição da autoridade competente, né, ou sempre que formalmente solicitada por parte interessada, para fim de instrução de processo administrativo ou judicial, comprovação de direito ou aprovação de responsabilidades, o arquivo público fornecerá certidão de teor da publicação dos documentos, quaisquer outros sob sua guarda, podendo, para tanto, efetuar a cobrança de taxa de expediente. É obrigatório? Não. A Constituição falou podendo, para tanto, cobrar taxa de expediente. Então, não é obrigatório. Mas pode? Pode sim. E essa taxa de expediente ser regulamentada pelo Poder Executivo Estadual. Cuidado para a prova não trocar por Poder Legislativo Estadual, né? A taxa de expediente vai ser regulamentada pelo Poder Executivo Estadual. Parágrafo 3º. É vedada no âmbito da administração pública, sob pena de nulidade absoluta, cuidado, a banca pode ter nulidade relativa, a contratação de obras e serviços sem a prévia aprovação do projeto respectivo pela autoridade competente e a indicação das disponibilidades orçamentárias financeiras. Artigo 41, idêntico à Constituição Federal, não vamos perder muito tempo aqui, né? Você já estudou na Constituição Federal. Aqui é da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Somente por lei específica para ser criada a arquia e autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo à lei complementar neste último caso, que é o último caso, a fundação, definir as áreas de sua atuação. Tem um mapa mental para vocês estudarem aí, mas da mesma forma da Constituição Federal. Artigo 42, também idêntico à Constituição Federal. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam o pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aqui, apesar do primeiro nome ser publicidade, mas não está relacionado ao princípio da publicidade, não. Está relacionado ao princípio da impessoalidade. A gente público não pode se promover, fazer a promoção pessoal às custas do dinheiro público. O prefeito faz uma festa com dinheiro da prefeitura e fala: festa realização do prefeito fulano de tal. Não, não foi ele que fez. Foi a prefeitura que fez. Pagou foi os cofres públicos, nem que seja impessoal. Então, se você está estudando a Constituição do Piauí, está fazendo um concurso aqui do Piauí. E geralmente é a banca do CEP, né? Então, se a sua banca for a banca no CEP, cuidado com esse princípio da impessoalidade. Ela gosta demais. Eu vou dar até uma dica fora da Constituição. Princípio da impessoalidade, princípio da segurança jurídica e princípio da autotutela. São os 3 princípios que a banca no CEP mais cobra em suas provas. Cuidado com eles. Mas vamos dar continuidade aqui à Constituição do Estado. Qualquer pessoa levar ao conhecimento da autoridade competente a irregularidade ou ilegalidade que tomar conhecimento, imputável a qualquer agente público competindo ao servidor ou empregado fazê-lo perante seu superior hierárquico, que responderá penalmente a omissão. Pegadinha grande, a banca pode trocar. Responderá administrativamente, responderá civilmente. Não, vai responder penalmente pela omissão. Parágrafo 1º, idêntico à Constituição. Estou sempre identificando aqui, né? Para você focar naquilo que é diferente. Fala dos atos de improbidade. Uma dica boa aqui, ó. Quem comete improbidade vai para Paris. Recebeu alguma proposta e foi para Paris. Por quê? O que vai acontecer com ele? Perda da função pública, sem prejuízo da ação penal cabível, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e suspensão dos direitos políticos. É o que fala aqui o parágrafo 1º. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão. Cuidado, não é perda e nem cassação, é suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma prevista em lei, sem prejuízo
penal cabível. Tranquilo. Artigo 44. As pessoas jurídicas de direito público e a direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Aqui você verifica uma responsabilidade. A responsabilidade do Estado. E a responsabilidade do Estado é objetiva. Indeniza o particular independente da conduta do agente. Quando ele fala aqui assegurar direito de regresso, aqui já é outra responsabilidade. É a responsabilidade do agente público. Após indenizar o Estado, após o Estado indenizar, o particular, o agente público responde à ação regressiva. Mas a responsabilidade do agente público, conforme a Constituição, ó, ação de regresso nos casos de dolo ou culpa. O agente público responde de forma subjetiva. Ele só vai ser responsabilizado se ele atuou com dolo ou com culpa. Beleza. Artigo 45 aí, muito importante, regrinha específica da Constituição do Piauí. Nos casos de calamidade pública previamente declarada, o poder público poderá requisitar, por tempo determinado, o uso de bens e serviços privados, respondendo pelos danos e custas decorrentes. Vamos ficar atento aí. Tem uma regrinha lá no artigo 5º da Constituição bem parecida, mas aqui o Piauí ele foi um pouquinho mais além. Então, nos casos de calamidade pública previamente declarada, a banca pode trocar por posteriormente declarada. O poder público poderá requisitar por tempo determinado, cuidado, pode vir em tempo indeterminado, né, uma pegadinha, uso e ocupação de bens e serviços privados, respondendo pelos danos e custas decorrentes. Então, teve uma calamidade pública. Essa calamidade tem que ser previamente declarada. Pronto, foi declarado previamente uma calamidade pública. O poder público ele poderá requisitar, por tempo determinado, o uso e ocupação de bens e serviços privados. O poder público ele pode pegar, por exemplo, uma escola privada, o prédio da escola, e utilizar para colocar os desabrigados. Ele vai indenizar se tiver algum dano, sim, como falou, respondendo pelos danos e custas decorrentes. Então, cuidado, regrinha específica aí da Constituição do Piauí. Artigo 46, idêntico à Constituição Federal, a lei disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente reclamação relativa à prestação do serviço público, acesso do usuário a registros administrativos e disciplina da repressão contra o exercício negligente ou abusivo de cargo. Artigo 47. Os conselhos, associações e entidades de classe de âmbito regional devem... Aqui tem um erro de português na própria Constituição. Ela colocou devem participarão. Mas os conselhos, associações e entidades de classe de âmbito regional devem participar da organização de concurso público, envolvendo conhecimentos técnicos das respectivas categorias. Esse participarão é porque era um termo antes que era utilizado, ele fazia concordância com o termo anterior. Foi alterado pela emenda e eles esqueceram de alterar o verbo aí. Então está aqui. Os conselhos, associações e entidades de âmbito regional participarão da organização de concurso público, envolvendo conhecimentos técnicos das respectivas categorias. Então, se eu tenho um concurso público para médico aqui no Piauí, é necessária a participação do Conselho Regional de Medicina. Os conselhos, associações e entidades de classe de âmbito regional participarão da organização de concurso público, envolvendo conhecimento técnico das respectivas categorias. Artigo 48, já que eu falo aqui desse mapa mental, é assegurada a participação de funcionários e servidores de órgãos públicos em que seus interesses profissionais e sociais seja objeto de discussão e deliberação. Parágrafo único, muita atenção a ele. Sem prejuízo do disposto neste artigo, os órgãos diretivos superiores da administração indireta ou fundacional do Estado e municípios terão 1/3 de seus cargos preenchidos obrigatoriamente com servidor de carreira do órgão considerado. Você lembra lá na Constituição Federal que é estabelecido que as funções de confiança serão exercidas por servidores de carreira.
E os cargos em comissão terão um percentual mínimo exercido por servidores de carreira. Lembra? A Constituição ela trouxe o percentual mínimo para os órgãos diretivos superiores da administração direta ou fundacional. Nesses cargos, vai ser estabelecido 1/3 dos cargos vai ser preenchidos obrigatoriamente por servidores de carreira. É o que trata aqui o mapa mental, ficou escondidinho aqui. Os órgãos diretivos superiores da administração direta ou fundacional do Estado e municípios terão 1/3 de seus cargos preenchidos obrigatoriamente por servidores de carreira do órgão. Muito cuidado com essa regra. Artigo 49. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência. É uma certa prioridade que a administração fazendária e os servidores fiscais têm sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Assim como as administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscais, inclusive na União, na forma da lei ou convênio. Tranquilo. Agora o parágrafo 2º, importantíssimo. Por quê? Porque foi atualizado aí pela emenda número 44 de 2015. Atualizaçãozinha aí na Constituição. Então, muito importante. Parágrafo 2º aí. E do que ele trata? O cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual, assim como aquele que porventura lhe vier suceder, é privativo de portador de curso superior. Então, o cargo de auditor fiscal é um cargo de curso superior. Duração plena com diploma devido estado no órgão competente. E será organizado em carreira, provimento inicial mediante concurso público de provas. Você pode pensar o seguinte, né? Auditor da Fazenda Estadual, um cargo de nível superior, um cargo top de linha. Vai ser um concurso de provas e títulos. Não. A Constituição estabeleceu que é um concurso público de provas. Cuidado com isso daí. E o parágrafo 3º também incluído pela Emenda Constitucional 44 de 2015 é de competência exclusiva e privativa ao auditor fiscal da Fazenda Estadual o procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário, de acordo com as normas que regem a matéria. Muito importante, eu fiz um mapa mental aí para você estudar, para você fixar e revisar na véspera da prova. Auditor fiscal da Fazenda Estadual, cargo privativo de portador de curso superior, com duração plena e diploma devidamente registrado no órgão competente. Organizado em carreira com provimento inicial mediante concurso de provas, e não provas e títulos. E ele possui a competência exclusiva e privativa para o processo administrativo de lançamento do crédito tributário. Finalizando aqui a parte da administração pública, toda movimentação funcional do servidor público será motivada por escrito, pela autoridade competente, sob pena de nulidade. Parágrafo 1º. É verdade a lotação do servidor em órgão ou função não compatível com sua formação técnica ou científica. E o artigo 51. O servidor público estadual ou municipal não poderá receber remuneração do salário mínimo estabelecido nacionalmente. Finalizando, o artigo 52, o da administração direta autárquica nacional do exercício de mandato eletivo, aplica-se na redação do artigo 38 da Constituição Federal. Então, o servidor público investido no mandato eletivo vai aplicar o artigo 38 da Constituição. E o que é que diz o artigo 38? É o que está aqui no mapa mental. Se a pessoa ocupa um cargo público e foi eleita para um mandato federal, estadual ou distrital, ela deverá afastar-se do cargo, emprego ou função. Não é pedir exoneração, ela vai se afastar do cargo público. Vai exercer o cargo eletivo, mandato eletivo. E a remuneração que ela vai receber é do cargo eletivo. Então, você está lá no seu cargo público, por exemplo, é auditor fiscal da Fazenda Estadual, e foi eleito senador do estado do Piauí.
você vai ter que se afastar do seu cargo de auditor. Vai assumir o cargo de senador e receber a remuneração de senador. Então, mandato federal, estadual, distrital é presidente da República, senador, deputados e governador. Agora, se você ocupa o cargo de auditor da Fazenda Estadual e foi eleito prefeito de Teresina, no Piauí, você deverá afastar-se do cargo também. Você pode afastar-se do cargo de auditor, mas você pode optar pela remuneração. Imagina o seguinte, você não foi eleito de Teresina, não. Foi eleito prefeito de uma cidade do interior, na região de Pix ali, região que eu morei muito tempo. Então, você foi eleito prefeito lá da cidadezinha ali próxima a Pix, no Piauí. Quem é de fora aí talvez não conheça, mas quando passar no Piauí vai conhecer. E lá, a remuneração do prefeito é R$ 5.000, por exemplo. A cidade é pequena e você ganha 20 mil como auditor. Aí você foi eleito prefeito daquela cidade. Você tinha um sonho de ser prefeito, foi eleito lá. Você vai ter que se afastar do cargo de auditor. Mas você pode optar pela remuneração. Não, eu não quero receber de prefeito, não. Deixa aí quieto. Eu quero receber a minha lá de auditor fiscal. Pode, isso é permitido. Aí se você foi eleito versus, se existe a compatibilidade de horários, se for possível, você ficar nos dois. Existe compatibilidade de horários. Você fica nos dois e recebe dos dois. Pode permanecer nos dois cargos, recebendo as duas remunerações. Se não tem compatibilidade de horários, não ficar nos dois ao mesmo tempo. Então, você deve afastar-se do serviço público, sendo facultado a escolher a remuneração. Na realidade, vai utilizar a regra do prefeito que tiver compatibilidade de horários. Então, se é auditor fiscal, foi eleito vereador, e a sessão lá na sua cidade é só dia de sábado. Então, você trabalha de segunda a sexta como auditor, sábado vai para a sessão tranquilamente. Dá para ficar nos dois, receber os dois. Agora, você é auditor, e a sessão da Câmara de Vereadores é segunda a sexta, todos os dias, toda manhã. Não tem como, não existe a compatibilidade de horários, não tem como você ficar nos dois. Então, você vai se afastar do cargo de auditor, mas pode optar pela remuneração. Se a remuneração do vereador for baixinha, você pode optar pelo de cargo de auditor. Tranquilo? Então, finalizamos a parte geral de administração pública. Vamos agora para a parte de segurança pública. Dois tópicos bastante cobrados aí nas provas da NUCEP. Artigo 156. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Cuidado para não trocar, né? É dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. É exercida por público da impunidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Já foi uma questão aí da Constituição do Piauí, perguntava quais eram os órgãos da segurança pública. E ele falou Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e acrescentou a Polícia Federal. Muita gente caiu nessa pegadinha. Cuidado, no início da aula eu falei, Constituição Federal, âmbito nacional, Constituição do Estado do Piauí, âmbito regional. Ela só pode tratar das polícias estaduais, que é no caso a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. A Constituição do Estado não pode estabelecer regra para a Polícia Federal, não. Quem estabelece regra para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é a Constituição Federal, no artigo 144. Então, na sua prova, tome bastante cuidado para não cair nessa pegadinha. Leia bem o enunciado. Se o enunciado falar de acordo com a Constituição Federal, é uma coisa. Se falar de acordo com a Constituição do Estado do Piauí, aí os órgãos da segurança pública é Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo Militar. Remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Esse parágrafo 4º do artigo 39 fala do subsídio. Então, a remuneração dos servidores policiais serão feitas através de subsídio. Artigo 157. Os municípios poderão constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, o município pode sim estabelecer uma guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações.
Artigo 158. A segurança pública organizada sob a forma de sistema será coordenada, supervisionada e controlada pela Secretaria de Estado correspondente, órgão encarregado da prestação do serviço de polícia em geral no território do Estado. No caso aqui do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública. Parágrafo 1º. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, Forças Auxiliares e Reserva do Exército subordinam-se juntamente com a Polícia Civil ao governador do Estado. Então vamos aqui explicar um pouco isso daqui. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares do Exército, diferente da Polícia Civil, que é uma polícia judiciária estadual. Então, cuidado para não confundir. Força auxiliar do Exército é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Agora, as três, no caso, Polícia Militar, Bombeiros Militar e Polícia Civil, subordinam-se ao governador do Estado. Regrinha importante aí. O exercício da função policial é privativo do policial de carreira, recrutado exclusivamente nos termos do artigo 54, inciso 2º. Esse artigo 54, inciso 2º, trata do concurso público e submetido a curso de formação policial. Esse parágrafo 2º, ele foi incluído aí porque antes da Constituição, o policial era recrutado, não era por concurso público. O pessoal olhava assim e via aquela pessoa forte, o cabo é bom, eu chamo ele para a polícia. Não interessa saber o que ele é, não, chama ele para a polícia. Então eles iam aí nos interiores, aquele cabo da roça mesmo, forte. Opa, vem cá, você vai ser policial. Mas aí a pessoa não sabia nem ler, mas não tem nada não. Eu quero é força aqui na polícia. Tinha até um caso policial, ele entrou dessa forma e ele não sabia ler. Aí a escala da polícia ficava lá no mural e ele olhava, não sabia o nome dele, não sabia que dia que ele estava escalado. Aí quando tinha alguma pessoa olhando na escala, ele chegava assim junto, aí olhava e disse, eita, ó, essa semana eu fui escalado na terça-feira. Aí o cabo olhava assim, disse, foi não, rapaz, tu tá escalado na quarta. Foi mesmo. Então, ele utilizava essa técnica para saber, ele joga lá qualquer data, aí o cara que tava do lado do dia, não, é não, tu tá aí na quarta. Ele, pois tá bom, eu tô escalado na quarta-feira. Mas após a Constituição do Estado, aí foi permitido, não foi mais permitido, aliás, e agora, para ingressar na carreira de policial, é recrutado exclusivamente mediante concurso público, submetido a curso de formação policial. Então, beleza. Agora, tratar a Polícia Civil, regras da Polícia Civil na Constituição do Estado. Artigo 159. A Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, é instituição permanente e auxiliar da função jurisdicional do Estado. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares do Exército. A Polícia Civil é auxiliar de quem? Da função jurisdicional do Estado. Com atribuições, entre outros, fixadas em lei, de exercer a função de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto as militares. A Polícia Civil vai apurar as infrações penais, exceto as infrações penais militares. Parágrafo 1º. A Polícia Civil será dirigida pelo delegado-geral, nomeado pelo governador do Estado, dentre os delegados de polícia de carreira, nos termos da lei complementar. Então, o delegado-geral vai ser nomeado pelo governador, dentre os delegados de polícia de carreira. Eu escolho ali um para ser o delegado-geral, para ser o dirigente na Polícia Civil. Parágrafo 2º, criará e manterá uma academia especializada de polícia civil, a que compete o treinamento e a reciclagem de policiais de carreira. Artigo 160, o Estatuto da Polícia Civil, a Lei Complementar 37, disporá sobre ingresso na classe inicial de delegado de carreira, diante de concurso público de contas e títulos. Atenção aqui, ó. Atenção, vou até olhar aqui para você. O cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual, o concurso público é provas.
O cargo de delegado de polícia, da Polícia Civil. O concurso é provas e títulos. Cuidado com isso daí, para não confundir na hora da prova. Com a participação da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. As garantias aos policiais civis e aos agentes penitenciários, quando presos e durante o processo de tratamento diferenciado dos presidiários comuns. Quando um policial civil ou agente penitenciário é preso, eu não posso colocar ele dar um tratamento comum, a pessoa jogar ele lá junto com outras pessoas. Porque tem muitos daquelas pessoas que foi o próprio policial que prendeu. Então, com certeza, uma vingança vai vir. Então, eu tenho que dar um tratamento diferenciado para ele. As atribuições e a estrutura dos órgãos do Conselho de Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Civil. Parágrafo 1º. O cargo de delegado de polícia constitui uma das carreiras jurídicas do Poder Executivo do Estado, e será estruturado em quadro próprio. A Polícia Civil é uma instituição permanente do Poder Executivo. Por isso que o delegado de polícia é uma carreira jurídica do Poder Executivo. E ela auxilia a função jurisdicional do Estado. Parágrafo 2º. A realização de concurso público de provas e títulos, respectivo provimento dos cargos de delegado de polícia, dependerão de planejamento do Poder Executivo e serão efetuados de acordo com as disponibilidades orçamentárias do Estado. Artigo 160. A vinculação ou equiparação de remuneração por subsídio das carreiras jurídicas do Poder Executivo e entre estas e as demais carreiras jurídicas. Não pode, é vedado ocorrer essa vinculação ou equiparação de remuneração. Eu quero vincular a minha remuneração a outra carreira. Quero equiparar. Eles recebem tanto, eu quero receber também. Não, é vedado. Não pode ocorrer essa vinculação ou equiparação de remuneração. Agora, a regrinha sobre a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. A Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E ao Corpo de Bombeiro, além das atribuições definidas em lei, inclui a execução de atividade de defesa civil. Então, Polícia Militar, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Defesa civil já é Corpo de Bombeiros Militar. Esse artigo 162, muito importante. Os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão exercidos, em princípio, por oficial da ativa do último posto, da própria corporação, nomeado por ato do governador, observada a formação profissional para exercício do comando. Parágrafo 1º. O comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar podem ser exercidos excepcionalmente por oficial do Exército, cujo nome tem a prévia aprovação do seu ministério. Aqui tem um mapa mental porque é importante. O comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar vai ser exercido, em princípio, regra, por oficial da ativa do último posto da própria corporação, pelo coronel, por exemplo. É um oficial da ativa do último posto da própria corporação. Agora, excepcionalmente, posso utilizar um oficial do Exército que foi aprovado pelo respectivo ministério. Cuidado com isso. Qual é a regra? É que o comandante da polícia do Corpo de Bombeiros Militar é um oficial da ativa da própria corporação, um coronel da polícia, um coronel do Corpo de Bombeiros, do último posto da corporação. Excepcionalmente, pode um oficial do Exército. Vamos supor que não existe coronéis no Piauí. Aí vai vir um oficial do Exército comandar aqui a PM ou Corpo de Bombeiros. E aqui, só para reforçar, o comandante é uma função de confiança. Finalizando aqui, segurança pública, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão vinculados operacionalmente ao sistema de segurança pública do Estado, devendo seguir as políticas e diretrizes básicas baixadas pela autoridade competente, na execução das atribuições de que lhes são próprias. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre a Constituição do Estado do Piauí. Muitas regras específicas, né? Deu para você observar, e tem umas coisinhas que são próprias aqui da Constituição do Piauí, que você precisa conhecer, precisa ficar atento aí, ter um material, imprime, revise, que são regras importantes, beleza? Forte abraço a todos aí.